E eu queria falar sobre Twin Peaks e o porquê que eu gosto tanto de Twin Peaks. Aí eu chego em obras parecidas a Twin Peaks, pode ser? Vamos com calma aí, porque Twin Peaks é realmente uma série fenomenal, né? Twin Peaks, pra quem não sabe, é um mistério não convencional, né? Transmitido em série de TV. E é clássico pra cacete. É um dos principais pioneiros do formato de série que a gente conhece hoje em dia, de histórias contínuas, de grandes mistérios que são revelados em episódios, após episódios e caralho. E é uma série muito inovadora, né, pra sua época por conta dessa questão do modelo e também pela questão de que ele brincava com vários gêneros, né? Twin Peaks, ele... Eu vou explicar a básica, eu já te explico por que o gênero dele é interessante. Twin Peaks, né, é uma série que, além disso, ela influenciou vários jogos, né? Você gosta de Shin Megami Tensei, Persona, você gosta de, que mais? Alan Wake, você gosta de The Evil Within, o caralho, tudo tem alguma coisinha de Twin Peaks, né? Tem episódio do Simpsons que referencia Twin Peaks. É um negócio bem importante. Anime pra caralho. Jojo Parte 4 é um Twin Peaks, sabe? Mas, claro, o Araki ele executa de modo totalmente diferente. Tipo, Twin Peaks é uma série muito influente. Ela foi influente no Japão, que no Japão ela teve uma febre absurda. Ela fez muito sucesso no Japão. Muito mais até do que, sei lá, no ocidente, em algum nível. Ela teve uma influência muito grande. Teve propaganda até eroge. Cara, deixa eu ver se algum eroge que eu conheço foi inspirado por Twin Peaks. Eu lembro que eroge não, mas eu lembro que o 25th Ward do Suda tem uma referência bem direta. Tudo do Suda puxa muita coisa do Lynch, então Twin Peaks é uma coisa que tá sempre ali. É que a geração que escreve, por exemplo, VN, Visual Novel de verdade, eroge, essas coisas, é uma geração que não pegou tanto a loucura do Twin Peaks, pegou um Japão que já tava se fechando culturalmente mais. Então eu acho que é uma questão geracional. Qual geração do Japão que ainda liga barra gosta de Twin Peaks? Certo, é coisa meio de velho já, nesse ponto no Japão. Enfim, Twin Peaks conta a história de uma mulher chamada Laura Palmer, que foi morta brutalmente na cidade de Alagoinhas, quer dizer, Twin Peaks. O nome da cidade é Twin Peaks, por isso que o nome da série é Twin Peaks, né? E já que o caso meio que atravessou a fronteira, uma das minas lá que quase foi morta com ela, que foi, tipo... a mina foi encontrada morta, e a outra, que tava junto com ela, fugiu e conseguiu cruzar a fronteira. Nisso virou um caso federal. Nisso que virou um caso federal, e essa mina ficou meio louca, né? Ela não tá conseguindo nem conversar direito pra explicar o que aconteceu com as duas. Nesse caso, eles chamam um cara chamado Dale Cooper, né? Que é o protagonista, que é um agente do FBI pra resolver essa merda. Só que Twin Peaks é legal, porque apesar de parecer um negócio direto, quem matou, ele é mais, tipo, você acompanhando o dia a dia de cada pessoa. Tipo, os personagens são pessoas que você começa a gostar e se acostumar e vira tipo uma novela de pessoas que você realmente se importa, envolvidos em situações mundanas ou não tão mundanas, né? Então, vai desde tipo um personagem tendo um triângulo amoroso com esse aqui, ao mesmo tempo que pode ter um tráfico de drogas rolando na cidade oculto. E o tema da história é esse, né? O lado oculto da cidade pacata, pacífica, né? Tanto que esse filme, de certo modo, essa série, é uma resposta, em algum nível, do próprio Lynch, porque a ideia era meio que isso, era uma... eu já explico, ao filme Blue Velvet, do Lynch. Qual que é do filme Blue Velvet, do Lynch? O Blue Velvet, ele pega aquela Estados Unidos idealizado lá, sabe, do boom econômico deles, e ele bota uns criminosos bizarros escondidos por trás desse mundo perfeito, né? E eu não vou spoiler Blue Velvet, mas é um filme que o moleque, um adolescente, ele vai se aprofundando na escuridão por trás da América Perfeita. E não é de conspiração exatamente, é muito mais sobre a existência de coisas ruins, mesmo no mundo mais idealizado possível. Na perspectiva americana do que seria um mundo idealizado, certo? Eu gosto do Lynch, como vocês podem ver. Eu tô enchendo o saco. Mas o Twin Peaks, ele é quase como um Blue Velvet 2, ou um Blue Velvet a série de TV. Essa era a proposta, o pitch dele era meio que isso, que eu me lembre. Eu já li sobre isso, que o pitch de Twin Peaks era um Blue Velvet 2, basicamente. Mas no lugar de ser a cidade americana idealizada do boom econômico, né, uma cidade maior e tal, a gente tem uma cidade muito pequena, o interior bucólico, e a gente descobre os segredos daquele lugar, que as pessoas
simples, pacíficas e legais, na verdade tem droga, putaria, orgia, o caralho, satanismo. É um bagulho sinistro. E quanto mais você vai ver no Twin Peaks, né, mais coisas de ordem metafísica, de coisas metafóricas, questões espirituais começam a aparecer na série. É só isso que eu vou falar. O assassino é uma coisa espiritual? Não. Não vou spoiler. Aí você vê. Mas Twin Peaks é marcado por ter esse pequeno indício de sobrenatural. E folclore misturando com o caso. E isso... Eu lembro até que aquele... Qual que é o nome daquele desenho da Disney que os moleques vão pra acampamento, caralho? Eles fazem referência a Twin Peaks, por exemplo. Eu esqueci o nome daquele desenho. Ele pega esse imaginário, Gravity Falls, de ter uma cidade pequena e de ter lendas nessa cidade e coisas dos índios antigos que moravam lá. E essas lendas serem passadas e todo mundo meio que saber, e todo mundo ter medo desse sobrenatural e ter algo escondido na floresta que ninguém quer mexer, ninguém quer falar o nome, ninguém quer evocar. É muito essa vibe, Twin Peaks. Eu não quero spoiler, porque é um mistério legal. E é muito divertido de acompanhar. É muito divertido de acompanhar Twin Peaks. O primeiro episódio ele é até um pouco cansativo, apesar de ser um primeiro episódio do cacete, porque tem muitos personagens Twin Peaks. Twin Peaks é uma cidade que eles vão fazendo vários ramos de relacionamento. Então você tem que ficar atento pra ver se você consegue decifrar o mistério, em primeiro lugar, que é divertido, claro. Mas entender as relações entre esses personagens e o que essa série, no final das contas, está analisando com esse caso inteiro. Porque aí que vem a coisa. Twin Peaks é uma série bizarramente inteligente. E quando eu digo bizarramente inteligente, eu quero dizer que você pode apreciar ela pelo dia a dia dos personagens, sabe? Porque eles são personagens engraçados e excêntricos. O pessoal do interior é excêntrico. É isso que eles pegam muita gente excêntrica. Tem, por exemplo, a mulher do tronco, que é uma mulher que carrega um tronco e ela conversa com esse tronco. E muitas vezes o tronco sabe das verdades da cidade. Você duvida da sanidade dela, mas você nunca sabe se ela é insana ou se é algo, sabe, sobrenatural que tá acontecendo com ela. Tem a Nadine. A Nadine é a louca das cortinas. Ela é obsessiva por cortinas. Ela tem hiperfixação por cortinas. E ela tá tentando inventar um trilho de cortina que não faz barulho. E a saga dela é meio irrelevante. Mas ao mesmo tempo é relevante. Por quê? Porque tudo se interliga. E, por exemplo, a Nadine e a loucura dela acaba criando um problema de relacionamento com o marido dela. E o marido dela tá traindo ela com essa outra mulher. E essa outra mulher tem relação com essa pessoa e essa aqui. Então vira um negócio que você não só se diverte vendo as situações inusitadas que são realmente divertidas e engraçadas. Sabe, é estranho. Ao mesmo tempo que você desconfia das pessoas. E justamente porque Twin Peaks tem um contraste muito grande entre o que tá acontecendo no dia a dia das pessoas, que é algo pacífico, e entre a escuridão por baixo da cidade, entre as pessoas ruins que moram naquela cidade, entre as coisas ruins que existem até nas pessoas boas que moram na cidade, sabe? Tem um contraste muito grande entre as atrocidades que podem acontecer em Twin Peaks sabe, as coisas que estão... as sombras que pairam perante essa cidade pacífica e os dias felizes que essas pessoas têm. Então, gera uma situação muito de desconforto. Sabe aquela coisa que você vai ter em visual novel, que você tá lendo e eles querem criar você laço com todos os personagens antes de começar a acontecer as merdas? Porque aí quando acontecem as merdas, geralmente você já tem mais peso emocional, se alguém morre, se alguém se fode. Twin Peaks faz isso muito bem. Mas Twin Peaks ele tem uma construção de tensão constante que te impede de ficar tipo, olha, isso aqui é só uma novelinha. Não é. Sempre tem tensão, sempre tem algo suspeito, sempre tem alguém escondendo algo e sempre, todo final de episódio, lembra até a música dos créditos do Twin Peaks, porque na hora que você alcança os créditos, geralmente chega alguma revelação fodida no final do episódio. Você quer assistir o próximo episódio. Twin Peaks vicia. O episódio 1 é meio cansativo porque você não conhece a galera ainda. Calma, Calabreso. Assista o 1, vá pro 2, vá pro 3. Twin Peaks é maravilhoso. Tipo, eu tô falando de verdade. É a minha série favorita de TV. Eu tô agora pra reassistir a Season 3 com a minha namorada. Eu acho sensacional, né? Mas vale alguns alertas aí, né? Aproveitar e também falar sobre a temporada 2, que já é um assunto mais controverso. A minha favorita é a temporada 2, mas ela é controversa por motivos muito válidos e eu acho bom a gente conversar sobre isso, né? Que Twin Peaks tá, série influente no Japão, legal pra cacete, todo mundo que gosta do meu canal vai gostar, eu tenho certeza. Espetacular.
a temporada 2 é onde decai. Twin Peaks decai pra cacete na temporada 2. Porque o que acontece é que mais ou menos no episódio 9 ou 10, eles revelam o assassino. Isso é spoiler que é ok. Eles revelam na temporada 2 o assassino, no meio dela. E o Lynch, ele não queria revelar o assassino. E ele falou que no momento que você revela o assassino, Twin Peaks acaba. Porque, na visão dele, Twin Peaks era... Tipo, tudo era divertido, mas tudo era colado pelo mistério. No momento que o mistério some, o Slice of Life fica chato pra caralho, né? As relações entre os personagens aleatórios, o dia a dia deles fica chato. Porque você não tem esse fio que te instiga a ver e a pensar, né? Refletir sobre o que tá acontecendo. Ele não queria revelar o assassino. Ele queria acabar Twin Peaks sem revelar o assassino até. Que eu me lembrei, esse era o papo. Culmina que o Lynch, ele vai lá, tá ligado? E é forçado pela TV a revelar o assassino. E o episódio da revelação é dirigido por ele. É conhecido como o episódio mais perturbador que já passou em live TV britânica no canal lá que ele passava, que eu acho que era BBC, não era? Não lembro. Mas é conhecido por ser um episódio perturbador pra cacete da revelação do assassino. É pesado, é pesado. É um negócio que você sente uma espiritualidade negativa naquele episódio de longe. É um episódio pesado de ver o episódio da revelação do assassino. É um filme de terror. É um filme de terror completo. Mesmo com os efeitos que não envelheceram tão bem e tal, eu senti que eu tava vendo algo de outro mundo. Twin Peaks tem muito isso. A atmosfera é tão bem construída, né? Especialmente tem muitas partes oníricas na série, né? Partes que remetem a sonhos que a gente não sabe se é realidade ou se é só sonho, ou se o sonho tá dizendo algo sobre a magia, sobre a mitologia, ou se a mitologia realmente... ou se a magia, a mitologia realmente existem. Ele quer te deixar confuso, né? Ele quer que você pense sozinho. Mas tem muitas cenas que tem essa atmosfera onírica que é muito legal. É muito legal, é muito poderoso. Mas nesse episódio eles escolhem uma atmosfera assustadora. Não é Gnose. Gnose é o episódio, eu acho que é o 3, por exemplo, que é o primeiro pesadelo do Cooper. Aquilo é simbolismo, é Gnose, o cacete... E você tem que analisar os simbolismos dos sonhos, né? Porque a ideia é que os sonhos preveem o futuro / dizem coisas da realidade no Twin Peaks. Então, você tem que fazer a análise das provas que existem no mundo concreto e dos simbolismos dos sonhos do Cooper pra você conseguir resolver o caso. É muito legal. Mas voltando a esse episódio que revela o assassino, é um episódio muito bom. Aí o Lynch sai. Aí o episódio depois do que o Lynch sai, que é a prisão do assassino, é um puta episódio bom também. E é um episódio que a série chega no seu cerne temático, né? Que Twin Peaks é uma série, né, que aborda de modo dualístico a complexidade humana, né? O bem e o mal e a guerra dele, tanto dentro da gente quanto fora naquele mundo, sabe? Mas ao mesmo tempo que o maligno existe, o bom existe, até na pior pessoa, sabe? Twin Peaks tem muito isso. E é muito legal essa visão até quase cristã, sabe? De redenção. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso a revelação do assassino do Twin Peaks. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Meio Death Note? Não. Death Note, ele gosta de tirar o Light, né, que é o assassino, como uma pessoa que se perdeu. Tipo, total, assim, um cara que se enlouquece, tá em crise eufórica, pode não ser ruim, mas se transformou em um monstro. Twin Peaks tem o resgate do humano a partir do monstro. E é um episódio pesado, assim, um episódio que faz você questionar sua moral, mas você consegue sentir a boa intenção de quem tá fazendo a série. Você sente, assim. Só que depois que vem esse episódio, a série ficou sem o fio. Não tem mais quem matou a menina. Eles começam a arrumar coisa aleatória, começam a arrumar problema aleatório envolvendo o protagonista, que força ele a ficar mais na cidade, porque agora ele ia voltar, né? Já que ele é federal, ele só ficou ali pra resolver o caso. Mas não, eles forçam ele a ficar mais. Eles começam a estender a série com umas subplots idiotas, porque o Lynch saiu, ninguém sabia o que fazer com a porra da série. E eles começaram a escrever pra todo lado o bagulho. Começaram a fazer uns episódios merda. Tipo, pegaram um personagem que tava com o arco fechado e reviveu o arco dele. Vamos inventar uma traição aqui desses personagens que já estavam resolvidos? O arco tava bonitinho, eles se resolveram um relacionamento bonitinho. Não, vamos inventar uma traição agora pra dar um gás. Ficou uma merda. Inventaram um personagem novo que não tinha relação nenhuma, que é foda-se. Personagem foda-se, sabe, total. Fica uma merda, né? Então, a partir do episódio 10, Twin Peaks vai progressivamente se degenerando, vai se destruindo e virando um lixo completo.
Fica muito ruim. E você tem que tancar esses episódios. Eu vou falar o porquê que você tem que tancar. Primeiro, eles vão revelar algumas partes da lore e do funcionamento de Twin Peaks que é legal, porque depois Twin Peaks vai voltar em coisas interessantes. Depois. Mas por agora, ele tá com uma construçãozinha no fundo, uma linha bem tênue que vai passando em cada episódio, que vai acontecer algo eventualmente. Mas não agora, porque o Lynch saiu, ninguém sabe o que tá fazendo. Mas eu não sei se foi um acidente feliz ou se foi plano do próprio Mark Frost, mas tinha coisas planejadas legais. Ou que pelo menos parece que foi planejado. Porque Twin Peaks, eu lembro que o Lynch, ele falou em entrevista que eles meio que bolavam on the fly cada episódio. Tipo, eles escreviam tal, a temporada certinho, mas eles não sabiam exatamente como conectava as coisas, mas eles iam encontrando jeitos lógicos de encaixar, né? Tinha um pouco disso, mas o assassino, eles sempre souberam quem é, desde o começo da série. Só que eles não contaram pro ator do assassino, né? Ou pra atriz do assassino, não vou contar. Da assassina, possível, o assassino, será? Eles não contaram pra pessoa que ela era assassino. Então essa pessoa, ela atuou certinho no papel dela, sem saber que era pra ser psicopata, porque o Lynch não queria que o inconsciente da pessoa denunciasse. É muita loucura, assim, que tem na produção do Twin Peaks, é muito legal. Enfim... Quando você vai vendo esses episódios merda, você nota que tá chegando numa plotzinha que tá legal, tá chegando em algum lugar, tem um mistério maior por trás daquele assassinato que é um mistério quase metafísico, né? Um mistério de verdade, sabe? Um mistério, quando a gente diz num sentido mais religioso, tem um mistério que existe ali, sabe? E... Enfim, culmina que mais ou menos no episódio 20, 19, a série vai melhorando, vai ficando boa de novo. E quando ela vai melhorando e vai ficando boa de novo, adivinha quem voltou pra dirigir o último episódio? Adivinha? O monstro. A lenda. David Lynch volta pro último episódio. E aquela progressão que eles estavam conseguindo com a história, que tava chegando em algum lugar, que é muito boa, finalmente dá em algo. O episódio final de Twin Peaks é o melhor final que já rolou de série na TV americana, britânica, foda-se, na TV americana, né? Twin Peaks é americana. Se bem que era transmitido por uma rede britânica, foda-se. O caralho, não importa. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Você não tem noção do quanto aquele episódio é bom. Aquele episódio é uma abordagem do horror surreal, sabe? Com toques de Lovecraft, dessa coisa incompreensível, da loucura. Chegando no cerne, em tudo. Tipo, ele pega coisas que é estranho desde o começo da série. Que não era o mistério principal, mas estavam no fundo ali. Ele pega e fala, a gente vai botar luz nesse mistério. Mas será que a gente deve colocar luz nesse mistério? Essa é a pergunta que a Season 2 responde. Será que a gente não é arrogante demais de acreditar que a gente pode resolver todos os problemas do mundo? Sabe? Será que, né, eu consigo me encarar antes de encarar o mundo? Entende? Eu consigo me encarar, eu consigo olhar pra mim mesmo, aceitar quem eu sou e não deixar ser afetado pela minha própria escuridão perante a loucura completa? É perfeito. É perfeito. Então, você vai ver Season 1, que é incrível. Você vai ver Season 2, que é perfeita. Fino do fino, até o episódio 10, depois com lixo completo, e depois melhora lá pro final, nos episódios 19, 20 e 21. E vai acabar com cliffhanger, ó. Pau no seu cu. Por que pau no seu cu? Porque a série, ela chegou nesse cliffhanger e ela foi cancelada. Foi cancelada não, mas foi pra acabar ali. Não ia ter continuação. Não tinha interesse em continuar. Exceto que tinha um plano. Uma série de filmes que era pra continuar Twin Peaks. Que aí a gente chega no filme, o Firewalk With Me, que é um filme que eu mesmo, quando vi pela primeira vez, eu não fui tão fã. Mas é interessante, o Firewalk With Me, né, ele é um filme que a primeira vez que eu vi eu não gostei tanto. Mas a última vez que eu reassisti com a minha namorada, eu fiquei, caralho, esse filme é bom. Esse filme é bom. Esse filme é bom pra caralho, Firewalk With Me. Eu fiquei genuinamente feliz nessa segunda vez que eu vi. Feliz entre aspas, porque é um filme perturbador. Aquela escuridão que a gente desce no episódio 10 ou algo de Twin Peaks Season 2, tá ligado?
aquela escuridão da revelação do assassino e tal, que eu falei que é um episódio assustador, ela volta nesse filme com tudo. Esse filme é sobre os últimos dias da menina que foi assassinada. Sobre o que ela viu antes de morrer. E é um filme de terror que lida com identidade, com trauma, né? Com a situação de você, né? A sua percepção dos outros, sua percepção do agressor, a pessoa tentando procurar mecanismos pra lidar com essa situação sinistra, cada vez menos saudáveis, até totalmente cair, e tentando se salvar por dentro, se salvar por meio da euforia, se salvar por meio da droga, do sexo, tudo, porque a situação é uma coisa que a pessoa não consegue lidar sozinha, sabe? E pela busca, né, de um anjo que consiga salvar a pessoa dessa decadência, que ela nota e sabe que tá caindo, ela sabe que vai acabar ruim, ela sabe que não tem salvação, ela sabe daqui que vai pra pior, só vai pra pior, não tem como a Laura Palmer ser salva, mas ela quer ser salva. E a história é quase essa consciência metanarrativa que ela sabe que vai morrer, ela sabe que o mundo tá conspirando contra ela, mas ela quer sair disso. E a gente sabe que ela não vai sair, porque senão a série não teria acontecido. Mas o filme quer redimir ela. O filme quer redimir ela. Tá ligado? Chegando agora, né? Se você viu o filme, o Fire Walk With Me e tal, depois que você acaba, você chega na Season 3 de Twin Peaks, que eu acho que é o assunto mais controverso. Porque o filme flopou, foi uma pica, ninguém gostou. Mas aos poucos ele virou um clássico cult. 25 anos depois da Season 2 ter acabado, e sei lá quantos anos, acho que 24, desde que o filme foi lançado, eles lançam a temporada 3 de Twin Peaks. E a temporada 3 de Twin Peaks é um caso que é difícil de conversar. Porque eu gosto. Frost, Sr. Frost, você gosta de Twin Peaks Season 3? Pra caralho. Twin Peaks Season 3 é legal pra caralho. Com todo respeito, eu amo Twin Peaks Season 3, eu acho muito bom. Você recomenda Season 3 pras pessoas? Depende muito de quem você é. Pra mim, tá ok você acabar Twin Peaks na Season 2 e não ver o resto. Dependendo de quem você for. Twin Peaks Season 3 é um filme art house pretensioso, gigante, um tamanho de série. E ele tem um horror legal, ele tem muita experimentação com estética, né? Coisas estranhas acontecendo. Só que, como que eu posso chegar nisso? Ele é instigante, porque o mistério dele tá até na compreensão do que ele tá tentando fazer em algum nível. E depois ele se amarra, ele chega numa conclusão que você fala: tá, eu entendi o que essa série quis dizer. Eu entendi o que... Não 100%, porque o último episódio... Boa sorte pra quem quiser. Eu sei que o Mark Frost deu uma explicaçãozinha dele, mas boa sorte. O último episódio é boa sorte. Se bem que não seria Twin Peaks se não acabasse com um mistério no final não resolvido, né? Então, eu acho até legal do jeito que acabou. Considerando que o Lynch está no céu, né? Que Deus o tenha. Eu tô ok com isso, sabe? Eu tô ok. Eu tô totalmente ok com esse final. Até porque o final, em termos de tema, ele se conclui. Ele chega numa conclusão... Sabe, assim, você se sente satisfeito com o que Twin Peaks Season 3 foi. Mas ele pula muito entre personagem, pessoas, seres, conspirações e tudo girando em torno da mitologia que foi exposta e revelada na Season 2 e na vida desses personagens, enquanto ele reflete até de modo meio metanarrativo sobre envelhecer e mudar. E sobre a busca, né, de uma coisa que já foi. E também tem questões, né, dessa sabe, da não aceitação, né, das coisas do jeito que elas são. E até onde isso é saudável, até onde isso não é, até onde isso pode te destruir, né. Tem um personagem que é bem destruído pela obsessão dele, né, de que tudo fique certinho, sabe. Mas é uma série legal. Se você gosta dessas coisas meio dark, que é mais pretencioso e tal, você provavelmente vai gostar de Twin Peaks Season 3. O que choca a galera é que muita gente... Perdão, chutei a mesa. Muita gente chega na Season 1 e Season 2, que são séries divertidas, engraçadas, com mistério, com um pouco de ação, com... Sabe, que tem aquele estilo americano mais retrô, saca? Eles chegam desse momento, sabe? E eles gostam de Twin Peaks por causa do clima bucólico, rural,
dos personagens engraçados, legais, do pouquinho de horror que torna essa experiência interessante. Eles chegam ali, gostam do negócio, e chega na Season 3 eles não tancam, porque a Season 3 de Twin Peaks tem mais semelhança com o final da carreira do David Lynch. Então se você gosta de Inland Empire, tá ligado? Tem mais chance de você gostar de Twin Peaks. Dito isso, eu recomendo Twin Peaks, eu acho do caralho, eu acho uma experiência de vida, vale muito a pena ver. Eu acho maravilhoso. Mas eu acho que apesar de maravilhoso, eu acho que depende muito de quem você é, especialmente a Season 3, se você vai gostar ou não. Muito bom. Em suma, Twin Peaks é muito legal. Eu gosto bastante de Twin Peaks. E eu usei a oportunidade de alguém ter perguntado algo de Twin Peaks pra criar um corte inteiro pro canal de corte de Twin Peaks. É sério, é sério. Eu tava olhando aqui, eu tava, tipo, feliz por ter a oportunidade de poder falar de Twin Peaks abertamente, sem ter que amarrar nada em um roteiro. Só falar o que eu penso, né? Eu amo, mas a gnose intensamente. Cara, o Twin Peaks, ele tem gnose. Ele tem gnose. Tem gnose no Twin Peaks, né, cara? Tem. Tem símbolo, né? Tem o ocultismo dentro do Twin Peaks. Algumas coisas têm base real, outras não. E é bem interessante. É bem interessante. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de falar de Twin Peaks. É sério. Vocês não sabem o quanto eu gosto dessa merda. É realmente uma das minhas coisas favoritas. Que eu não falo tanto. Porque no momento eu tô tentando me distanciar da imagem de cult. Eu acho insuportável esses galera meio backlog de Letterboxd. Eu prefiro... Não, eu não sou cult. Gosto de coisas divertidas. Eu tô indo mais pra essa identidade no momento. Dito isso, não significa que eu não gosto de coisas do tipo. É só asco da estética cult. De cult ocidental pretencioso. Eu tenho algum asco. Eu sou da galera que gosta de conversar das coisas pra todo mundo ouvir, sei lá. Não sei te explicar o que eu quero dizer com isso. Não é nem pra todo mundo ouvir necessariamente, que eu acho que certos discursos exigem certa elitização e palavras mais específicas e tal, mas eu não gosto de parecer que eu tô tentando buscar, sabe, criar uma imagem pra cima de mim. É isso que eu tô tentando dizer. Eu falo honestamente que eu me divirto com isso, entendeu? Não é porque é visto como uma série inteligente. Isso me incomoda quando as pessoas fazem isso. Então, eu tento, né, nos últimos anos filtrar isso, porque eu notei que meu canal tava indo muito pra esse lado, né, há uns 2, 3 anos atrás. No momento, a gente tá voltando a ficar mais otaku, e eu acho que é um caminho legal e saudável, até pra minha cabeça, que lidar com gente cult é insuportável. O cult é um cara insuportável. Essa é a peel do Twin Peaks. Esse é um bom jeito de terminar o corte. Não vamos terminar o corte ainda. Você perguntou quais jogos que vão te evocar, né? Mídias que vão te evocar a vibe de Twin Peaks. Falaram Twilight Zone. Twilight Zone evoca bastante Twin Peaks. Se você gostou de Twin Peaks, vai atrás de Twilight Zone. Riverdale é inspirado diretamente em Twin Peaks. Mas eu não acho que se você gostou de Twin Peaks, você necessariamente vai gostar de Riverdale. Mas se você tem um apreço pela estética de Twin Peaks, mas não necessariamente sabe, pela substância de Twin Peaks, pelo que tem por trás da fachada, eu acho que você talvez não goste tanto de Riverdale. Tem Dark, se você gosta da Season 3, você vai gostar de Dark, talvez. Não é tão... Eu prefiro a Season 3, mas... Claro. Deixa eu ver aqui mais. Tem algum livro com vibe bem Twin Peaks na cabeça de vocês? Eu lembro um livro do Stephen King chamado Revival, que ele tem a vibe meio Twin Peaks. Ele tem uma vida cotidiana que você acompanha a vida de um cara, enquanto vai acontecendo eventos estranhos que tem meio que um negócio Lovecraftiano rolando no fundo. E você vai ver acompanhando a vida desse moleque até ele envelhecer, e ele vai, tipo, enquanto ele vai vivendo, até ele ficar velho, ele vai amarrando as coisas na cabeça dele. Você acompanha a vida inteira dele, é bem legal o livro. E ele vai pensando nos mistérios que ele viu e nas coisas que ele viu durante as experiências de vida dele, até ele ficar curioso ao ponto que ele não consegue se segurar e vai atrás do que tem por trás da fachada do cotidiano. Revival é um livro legal do Stephen King, apesar do final ser meio merda. Eu acho que tem essa vibe. Pathologic de jogo, tem Pathologic, tem Persona 4, tem Deadly Premonition, que é basicamente um jogo de Twin Peaks, apesar dele... Ele é uma boa fanfic de Twin Peaks, essa que é a verdade. Ele pega a premissa de Twin Peaks, mas ele leva pra outro lado. Tipo, o final dele é muito diferente do que você tem em Twin Peaks, eu acho bem legal. Acho bem legal o que ele faz. Eu gosto muito de Deadly Premonition, né? É bem inteligente o jogo. Pô,
O jeito que ele brinca com os elementos de Twin Peaks e ainda assim é algo próprio, sabe? Alan Wake, Disco Elysium. Disco Elysium eu joguei pouco, a galera fala. E eu respeito, porque deve ser, tá ligado? Eu joguei, tipo, 1 hora de Disco Elysium no máximo. Mas eu gostei do que eu joguei. Só que fã de Disco Elysium é chato pra caralho, né? Eu fiquei meio com preguiça por causa do fã. Eu sou a pessoa chata que dropa coisa por causa de fanbase, tá ligado? Então, não me julguem. Não me julguem, por favor. Mas tem mais alguma grande série, algum grande jogo Twin Peakzero? Tem aquele Misurna Falls, né? Que é um jogo retrô, né? Que é basicamente Twin Peaks jogável também, da Human Entertainment. Sei lá, tô pensando aqui. É o que não falta, né? Sendo bem honesto, tem muita coisa inspirada em Twin Peaks. Eu não vou falar jogo que, tipo, o Devil Within 2 ou aquele jogo da Tango lá, o Hi-Fi Rush, que eles têm referências a Twin Peaks, mas eles não são, tipo, realmente jogos que tem a vibe do Twin Peaks, né? Tem uma diferença bem grande disso. Os jogos do Suda, Killer 7 é puro Twin Peaks, né? Puro... Mas é mais Twin Peaks Season 3, ele é puro Lynch, né, pra ser honesto. Killer 7, Silver Case, 2050 Ward. O Flower, Sun and Rain, o segundo jogo da franquia Silver Case do Suda, ele é muito, 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 muito Twin Peaks. Flower, Sun and Rain é muito Twin Peaks. Muito, 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 muito. Se Deadly Premonition é o Swery escrevendo o Twin Peaks dele, Flower, Sun and Rain é o Suda escrevendo o Twin Peaks dele. Esse mistério misturado com humor, misturado com uma atmosfera amigável, misturado com café, muito café. Parte 4 de Jojo, eu acho que até vai. Apesar de que eu acho que ela tem um estilo muito próprio, mas eu acho que até vai. Enfim, gente. Twin Peaks é maravilhoso. É assistida obrigatória pra todo mundo. The Last of Us 2 é baseado em Twin Peaks. É baseado em Twin Peaks, na minha piroca, tá ligado? Porra. É um caralho, mano.